Olá, seja bem-vindo à nossa matéria, a história da missão cristã. Agora estamos avançando e pensando sobre um tópico novo dentro deste bloco, a expansão da Igreja Católica Romana durante a Contra-Reforma. A Contra-Reforma foi a iniciativa de combater os pontos doutrinários da grande reforma, ponto por ponto, pela Igreja Católica. Isso basicamente culminou no primeiro Conselho de Trento, em que as declarações da Igreja Católica foram formuladas naquele século, basicamente formulados em distinção contra as declarações protestantes. O interessante, neste momento em que houve muito trabalho doutrinário acontecendo, há muitas formulações e reformulações doutrinárias acontecendo, também houve uma expansão missionária da Igreja Católica, que foi nada menos do que surpreendente e impressionante. Muito sacrifício, muito ânimo, muito compromisso e muitos resultados. Vamos fazer uma introdução geral este período tão importante e depois disso pensar sobre uma das personalidades mais importantes e as lições aprendidas particularmente na luz da presença destes missionários católicos aqui no Brasil, neste período. A expansão da Igreja Católica Romana. No final da Idade Média, o trabalho missionário da Igreja Católica Romana teve um novo impulso, um novo começo. No final dos anos 1400, os portugueses tinham descoberto uma rota marítima para o sul por meio do Cabo da Esperança, no extremo sul da África. Isso mudou tudo, porque agora os países da Europa não ficaram dependentes dos países muçulmanos para ter acesso ao extremo leste da Ásia. Pode chegar ali por navio sem passar pela presença dos territórios muçulmanos. Ao mesmo tempo, Cristóvão Colombo abriu o caminho para o oeste, através do Atlântico, para que os espanhóis reivindicassem a autoridade sobre a América Central e América do Sul. O estrangulamento islâmico em torno da Europa cristã há tantos séculos finalmente foi quebrado neste período. O colonialismo, e foi colonialismo, sob a bandeira da difusão da religião cristã, levou a uma corrida política pela expansão territorial e pelo poder. Espanha e Portugal, sob a direção do Papa, dividiram o mundo conhecido, entre eles por meio do Tratado de Tordesilhas. Literalmente, o Papa dividiu, este lado pertence dos espanhóis, aquele lado pertence aos portugueses. Impressionante. Na Espanha, o rei Fernando e a rainha Isabela da Espanha viram a conquista colonial como meio de converter as populações nativas das Américas ao catolicismo romano. Os conquistadores espanhóis trouxeram os povos originais das suas colônias americanas e nas Filipinas para assentamentos ou missões, como chamavam, como o suposto propósito de ensiná-los e evangelizá-los. Mas, na verdade, em alguns casos, isso significou pouco mais do que uma forma de escravidão. De fato, neste período, foi um período misto.
O que aconteceu neste período que nós podemos observar na parte dos espanhóis e que, basicamente, desde o 10º século até o final do século XV, ou seja, 1492, Espanha e Portugal, os espanhóis e os portugueses, participaram na grande reconquista da Espanha. Os muçulmanos se estabeleceram lá por quase 800 anos para lá e lentamente os espanhóis foram empurrando até os muçulmanos, até ficou ali só algumas cidades no extremo Espanha, sul da Espanha, no final do século XV. Finalmente essas cidades foram conquistadas e por decreto, edito real, todos os judeus, todos os muçulmanos que quiseram ficar na Espanha ou Portugal foram forçados a converter à fé cristã. Essas pessoas foram chamadas novos cristãos. Como resultado, houve mais uma onda de pessoas não decididas que entraram na igreja cristã por necessidade, por esforço. Isso foi exatamente o que aconteceu. Esses novos convertidos, principalmente judeus, alguns muçulmanos também, fizeram parte dos primeiros portugueses e espanhóis chegando aqui no Novo Mundo. Novos conversos, novos convertidos. Ao mesmo tempo, Fernando e Isabela foram sinceros, querendo ver pessoas convertidas. E mais uma vez, foi por meio ou do edito real ou por meio da espada. Neste sentido, para entender a história de missões no Novo Mundo, precisamos entender que a história, particularmente da Igreja Católica no Novo Mundo, é a extensão por mais 3 séculos das metodologias já estudadas sobre a expansão da Igreja durante a Idade Medieval. Essas metodologias já pararam na Europa, mas continuaram mais 3 séculos nas Américas, pessoas sendo convertidas ou por edito ou por esforço. A questão dos assentamentos é uma questão extremamente complicada, mas é composto de muitos fatores que são de importância para nós, como brasileiros, como latinos. Os assentamentos foi uma resposta ao declínio precípito do povo indígena, tanto na Bacia do Caribe, América Central, outros lugares. Os índios foram escravizados, forçados a trabalhar e muitos, devido a este trabalho brutal e principalmente devido a uma falta de resistência contra as doenças europeias, os números caíram bastante. Muitos índios morreram de doenças e a brutalidade do seu trabalho. Como resposta de uma tentativa de segurar e evangelizar o povo com mais dignidade, com mais tranquilidade, estes assentamentos foram estabelecidos. Mais uma vez, nesta página muito importante na história da missão cristã, uma forma de evangelismo, porque o propósito dos assentamentos foi de evangelizar índios, povos indígenas, de uma forma tranquila, deixando as pessoas lentamente absorver os ensinos cristãos, desenvolver habilidades para lidar com a cultura europeia e fazer uma transição. E estes assentamentos começaram em grande escala aqui na região sul da América do Sul, em Argentina, Paraguai e no sul do Brasil, aquela região de 3 fronteiras ao redor das cataratas do Rio Iguaçu. Então, aquela região ao redor das cataratas da Foz do Iguaçu
por uma região chamada, por um período de aproximadamente 150 anos, o Reino do Guarani, ou seja, uma região que não tinha governo do rei da Espanha ou de Portugal, mas foi literalmente administrado pelos jesuítas, com esta visão de treinar e evangelizar lentamente os povos indígenas. Injustiças aconteceram? Provavelmente aconteceram. Tudo foi injustiça? Não. Houve também pontos positivos. A cultura paraguaia, da música, harpa, coisas assim, até a preservação da língua guarani, é o resultado dos assentamentos, deixando um legado cultural nessas regiões. Então, como muitas tentativas missionárias, é um saco misto. Pontos positivos, pontos negativos, e a história tem que lidar com todas as realidades, por mal e por bem, e aprender a ter as lições importantes. Mas este movimento de fazer assentamentos com a visão de congregar, agregar até os índios em um lugar seguro, se tornou um movimento que só terminou no norte do Califórnia, com uma formação de cidades igual San Diego, Los Angeles, e uma das últimas missões formadas, uma cidade agora bem conhecida, chamada San Francisco, Califórnia. Isso foi até o ponto final desta estratégia de evangelização, chamado assentamentos missionários. Portugal assumiu o controle do Brasil e de partes da África, das Índias Orientais, neste período, e os povos debaixo do seu domínio foram forçados a se converter ao cristianismo. O discipulado bíblico estava ausente nessas conversões forçadas. Isso era um bom exemplo de cristianização, mas não era um bom exemplo do trabalho missionário bíblico ou de discipulado. Por quê? Porque, mais uma vez, estamos vendo o ponto fraco da estratégia católica de sacramentalismo. A ideia é que força alguém de converter, força alguém de participar nos sacramentos. E esta pessoa, por meio de participar nos sacramentos, vão receber a graça salvífica. Foi um erro 450 anos atrás e continua um erro até hoje. Durante este tempo, os missionários católicos romanos rejeitaram a conversão forçada. Ponto positivo. Chamado a Tábula Rasa. Neste período, quando a Tábula Rasa foi rejeitado, os missionários começaram a trabalhar em Índia e Japão e China. Mas vale a pena parar e pensar sobre este conceito de Tábula Rasa. Tábula Rasa foi a ideia que um povo pode ser convertido se tirar tudo, rasar a mesa, tábula rasa. Tira tudo. Bota em cima daquela mesa uma igreja cristã ou formas cristãs e os sacramentos sendo administrados. Isso basta. Então, Tábula Rasa, basicamente, destruiu a parte exterior da cultura, mas não ministrou, mexeu o dedo na cosmovisão da cultura. E por esta razão, muitas dessas conversões foram fracas e insinceras. Quando chegou ali, e normalmente as vítimas da Tábula Rasa foram até povos menos capazes de se defender, menos capazes de expressar as suas ideias diante a força militar dos espanhóis, e até um ponto menos dos portugueses, mas os portugueses também fizeram.
Quando os espanhóis, quando os italianos, quando os portugueses chegaram ali na Índia, Japão e China, eles enfrentaram culturas muito mais avançadas. E como resultado, uma nova estratégia foi desenvolvida de acomodação, que a gente vai falar mais sobre esse assunto. Estes missionários tinham algum nível de sucesso em seus empreendimentos, embora uma forma da igreja cristã tivesse sido plantada nessas regiões por meio dos nestorianos. Uma compreensão inadequada do evangelho e uma falha em discipular o povo resultou em sincretismo. Isso aconteceu com a igreja nestoriana e até um certo ponto também aconteceu com a igreja católica. Sincretismo é a mistura de diversos tipos de religiões. Em muitas regiões do mundo onde a igreja católica atuava, este sincretismo se tornou um problema. Um cristianismo sincrético foi uma característica duradoura dos esforços missionários da Igreja Católica Romana desse período. Os povos convertidos simplesmente adoraram uma linguagem cristã na adoração dos seus antigos deuses e substituíram os templos antigos da sua religião por santuários católicos. Eu posso abrir um parêntese aqui e falar sobre o momento em que eu estive lá no México, numa comunidade mais humilde. Uma senhora indígena me aproximou, querendo vender certos artigos no artesanato, e houve crucifixos, mas também eu vi até um artigo do sol e lua, coisas assim. Eu perguntei, mas que significa isso? Porque, claro, houve um crucifixo ali e estes sinais que eu tinha a impressão que provavelmente foram sinais ou imagens tradicionais. Eu falei, mas que significa isso? E ele falou, não, mas são sinais de Deus. Deus igual do sol, Deus é igual da lua, Deus igual de... É tudo igual. E eu falei, é tudo igual? E nesta pessoa, na mente desta pessoa, ela não percebeu muito diferença entre crucifixo e imagem do sol. Para ela, tudo foi igual. Isso é sincretismo. Só impondo uma definição anterior dentro de um símbolo cristão. Igual que no Brasil, da macumba, o candomblé, os orixás que vêm do oeste da África, todos recebem nomes cristãos. São Jorge, né? Seria até um bom exemplo. O guerreiro, mas ele é símbolo de um orixá, ou seja, é um símbolo cristão sendo usado com um sentido pagão. Embora o colonialismo tivesse efetivamente expandido o alcance geográfico da Igreja Católica Romana, o comportamento ético, subbíblico e as crenças sincréticas de pessoas supostamente convertidas resultaram em um efeito espiritual negativo e duradouro. Muitas agências missionárias evangélicas ainda consideram essas áreas impactadas negativamente como campos missionários que ainda necessitam de maior intervenção até hoje. Nosso Brasil tem sido muito abençoado com o crescimento evangélico, mas ainda há muita terra para ser conquistada, porque houve muito mal compreensão na parte de muitos por séculos, e isso não muda facilmente de noite para dia. Muito trabalho ainda, há muito trabalho ainda para ser feito aqui nas Américas, e a razão por isso são as razões que acabamos de descrever nesta palestra. A próxima palestra nós vamos pensar em mais detalhes sobre um dos modelos excelentes, o grande Inácio de Loyola, fundador dos jesuítas
e até o exército dos missionários ligados com a Loyola, igual do Xavier, que foi para Japão, Índia, Japão, China, um grande missionário desta visão jesuíta. Então, os jesuítas se tornaram uma força muito importante no mundo neste período e nós vamos aprender mais sobre eles. Que Deus abençoe e até nossa próxima conversa.